Boa noite, amados, a paz seja com você. Nós somos da Igreja Batista Central do Recreio, iniciaremos nosso culto neste momento. Então, se prepare para este momento. Nós estamos em casa, você que está em casa, vamos em comunhão com o nosso Deus, nos unimos em oração, em louvor, em adoração, em compartilhar da palavra. Vamos nos unir neste momento ao Senhor para juntos cultuarmos a Ele. Então convido você que está nos assistindo a, neste momento, parar por um momento para louvar, adorar a Deus, cultuar ao Senhor. Então, convido você neste momento a orar comigo. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje. Te agradeço, Senhor, por esta noite, pela Tua presença, por podermos estar na Tua presença, por cada um, Senhor, que se une a mim neste momento, neste culto. Ó Pai, que o Senhor desde já esteja, Senhor, derramando sobre ele, a Tua bênção, Senhor, esteja derramando sobre ela, sobre ele, ó Deus, uma porção do Teu Espírito Santo, de tal forma, Senhor, que venha a nos encher, ó Deus, de Ti, ó Pai, do teu revigorar nas nossas vidas. Sê conosco, ó Deus, receba desde já este nosso culto. Nós desde já Te louvamos e Te agradecemos, e no nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém e amém. Quero compartilhar um texto, é o Salmo de número 22. Vamos ler. Se você tem uma Bíblia, abra, acompanhe comigo este Salmo que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves, também de noite, mas não acho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou um verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, arreganham os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que Ele o livre, que Ele o salve, pois que nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste da madre, o que me preservaste, estando eu ainda aos seios da minha mãe. Nos teus braços fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abrem contra mim sua boca, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um caco, e a língua se me pega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte. Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me olham e ficam a mirar-me. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me da espada e a minha vida do poder do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Então anunciarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o. Temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem dele escondeu o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu.
De ti vem o meu louvor na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, que o vosso coração vive eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e diante dele adorarão todas as famílias das nações, porque o domínio é do Senhor, e ele reina sobre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, os que não podem reter a sua vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Chegarão e anunciarão a justiça dele a um povo que há de nascer, contarão o que ele fez. Esse é um salmo davídico e é um salmo que Jesus cita este salmo. É uma referência que se faz a Jesus, ou seja, é um salmo messiânico. Nós vimos vários apontamentos aqui e algumas palavras desse salmo na própria boca de Jesus, nos evangelhos, mas eu queria destacar o verso 28, 29 e 30, até o 31. Porque o domínio é do Senhor e ele reina sobre as nações. Verso 30, a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, chegarão e anunciarão a justiça dele a um povo que há de nascer, contarão o que ele fez. O Senhor é eterno. Aqui nós vemos o salmista falando de angústia. Jesus faz uma referência também a este salmo no momento de angústia, de aflição, mas o Senhor estava olhando por ele, por aqueles que confiavam nele, e o próprio Senhor Jesus. Nós vemos que tanto o salmista e Jesus, com a sua morte e ressurreição e vitória na cruz, confiaram no Senhor. E nós vemos então o poder de Deus agindo sobre a vida daqueles que confiam nele. Confie no Senhor, confie. As gerações futuras também ouvirão das coisas e das maravilhas que Deus fez e tem feito na tua vida e certamente fará. Amém? Deus fez maravilhas naqueles que confiaram na geração passada. Eu cito aqui, por exemplo, a minha avó materna, tão crente e confiante no Senhor, e quantas bênçãos Deus fez, não só na vida dela, mas da família dela. Então Deus olha por aqueles que confiam. As gerações e as gerações futuras certamente falarão do Senhor, porque Ele é o Deus que é eterno. Passam-se as gerações, passam-se a nossa vida, mas o Senhor é de eternidade a eternidade. A sua palavra é de eternidade a eternidade. E não esqueçamos, o domínio é do Senhor, Ele reina sobre as nações. Esse momento que estamos vivendo, muitos estão desesperados, mas aqueles que confiam no Senhor têm a sua segurança nele. Seja o que for que acontecer, sabem que a sua vida está segura nas mãos do seu Deus, do nosso Deus. Amém? Eu convido você a louvar ao Senhor neste momento. E aqui diz: louvem ao Senhor, que todos louvem ao Senhor. Enquanto há fôlego, devemos louvar ao Senhor. Estamos aqui na sua presença. Então, o Senhor é aquele que cumpre a sua palavra. Passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Então, confiamos nele. E vamos louvá-lo nessa noite. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Verdade, ó Deus, a palavra, Senhor, está firmada nos céus. Nós cremos nela, por isso estamos aqui. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu.
maravilhados nos rendemos, cantando, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Quem pode crer, quem pode ouvir, o verbo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou, todos os povos se prostrarão, cantando, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Te adoramos, Senhor, te agradecemos. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Pelo ar que respiramos e podemos respirar, Senhor. E pelo dom da vida. Receba, Senhor, os nossos louvores, receba a nossa adoração, Senhor, nessa noite. Te adoramos. Engrandecemos o Teu nome, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Obrigado, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que oramos. Amém. Amém. Gostaria de compartilhar nesta noite um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus capítulo 27. Mas vamos... Isso. Mateus capítulo 27. A partir do verso 1. Amém? Diz o texto, Mateus 27, 1. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte.
e amarrando, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Vamos orar mais uma vez? Pai, eis a tua palavra diante de nós, fale conosco através dela. Ó Deus, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, que eu te peço e já te agradeço e oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Tema da mensagem de hoje: 30 moedas de prata, o preço de sangue. No capítulo 26 de Mateus, vemos o relato da última ceia dos discípulos com Jesus. Ali Jesus revela sobre a traição a qual estava prestes a ser submetido. Jesus anuncia, então, o seu descontentamento com tal situação, algo que vai quebrar a beleza e a harmonia proposta por ele em toda a sua missão. Ou seja, a missão de pastor que veio salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que havia sido conquistado por ele até aquele momento. Com a ceia, ele também anuncia uma aliança que seria no seu sangue, no seu sacrifício. Logo mais adiante, lá ainda no capítulo 26, no Jardim das Oliveiras, Jesus vai ser entregue aos soldados e por Judas vai ser levado ao Sinédrio, condenado e levado às autoridades, a Pilatos, o governador, as autoridades romanas, que vão executar ao Senhor, vão executar a Jesus. Nesse íntere é que se encaixa o relato do suicídio de Judas, como está em nossas Bíblias, e que relato este que está unicamente descrito no livro de Mateus, no capítulo 27, do verso 1 ao 10, que foi o texto que nós lemos. Então há um desenrolar todo sobre isso, e isso me trouxe uma curiosidade sobre este texto. Por que Mateus, então, somente ele vai descrever o suicídio de Judas? No livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver no capítulo 1, lá pelos discípulos, quando eles vão substituir o lugar de Judas, eles dizem que Judas havia se precipitado. Então há uma confirmação ali dessa precipitação de Judas. Judas se enforca, morre. Mas então o que este relato, então, e trazido unicamente por Mateus, quer nos dizer, ou quer dizer então a comunidade na qual Mateus dirige o seu evangelho? A primeira coisa que nós vemos, que esse texto nos traz, dos versos 3 a 5,
ele nos ensina 3 coisas práticas que são importantíssimas para que a gente entenda também a mensagem que é trazida. De certa forma, há uma mensagem trazida aqui neste acontecimento fatídico, por sinal, de Judas Iscariotes. Em primeiro lugar, nós podemos, em primeiro lugar, o que nos ensina, né, é que nós podemos nos arrepender e voltar atrás. No verso 3 e o verso 4, a parte A, nós lemos que quando Judas, que o havia traído, e essa palavra significa entregue, quando o havia entregado, então, Jesus foi entregue nas mãos daqueles que queriam matá-lo. Então, o que Judas faz é entregar Jesus na mão daqueles homens que já haviam ali combinado, tramado a morte de Jesus. Judas, então, quando ele viu que Jesus fora condenado, ele foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Então, a gente vê que esta palavra remorso, alguns vão dizer que Judas ele não se arrependeu, ele teve remorso. Mas a realidade é que essa palavra é uma palavra grega que significa também arrependimento, ou uma volta atrás. Há um remorso, sim, uma comiseração, algo no seu coração ou no seu interior, ao perceber que tinha feito uma besteira. Ele tem um arrependimento, tanto é que ele vai querer reverter as coisas e ele vai lá devolver aos chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, ele vai ao templo devolver as 30 moedas de prata. E ele diz: pequei, pois traí sangue inocente. Está aí a prova do arrependimento. Está aí a prova do remorso, mas do arrependimento de Judas. Então, a realidade é que muitas vezes nas nossas vidas nós pensamos que as coisas, mesmo que muitas vezes perdidas, porque a causa de Jesus ali, né, pelo menos aos olhos de Judas, estava perdida, nós podemos voltar atrás. Podemos nos arrepender. E Judas teve a atitude certa. Teve a atitude de se arrepender e voltar atrás. Ele não esperava só isso, porque aquele que trai alguém ou trai o sangue inocente, ele seria, então, sofreria um julgamento. Porque ele tinha ele havia feito uma traição, e uma traição de uma pessoa inocente, porque ele mesmo diz, trair sangue inocente. Nas nossas vidas podemos cometer vários erros, mas é importante saber que diante de Deus e diante dos homens, diante das pessoas, podemos voltar atrás, podemos nos arrepender. Então, é algo prático que precisa ser feito. E Judas, ele foi fazer a coisa certa a se fazer. Em segundo lugar, esse texto nos ensina de forma prática, no verso 4, na parte B deste verso, que nós precisamos aprender a nos responsabilizar e suportar as nossas decisões e escolhas. Porque nem sempre é fácil fazer isso, e a verdade é que não é. Mas nós lemos na continuação deste verso, na parte B, né, do verso 4, justamente onde está a resposta daqueles homens, daqueles sacerdotes, que vão dizer: que nos importa
a responsabilidade é sua. Você quem o entregou. Mas o fato é que aqueles homens, eles não estavam preocupados com nem a atitude de Judas, não importava para eles a atitude de Judas, porque o que eles queriam já havia acontecido, e eles queriam, na verdade, Jesus, então não importava. Mas Judas, mesmo então, não sofrendo nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de julgamento, porque é isso que vai acontecer ali, ele sabe da sua responsabilidade. Então, é importante que na nossa vida diária, prática, você tenha responsabilidade com as suas ações. Porque é muito fácil jogar as responsabilidades para o outro. É mais fácil fazer isso. Judas vai lá. Sim. De fato, Judas é quem procura os sacerdotes, procuram por eles ali. E vai perguntar para eles o que eles dariam para que ele, então, entregasse a Jesus. Ele tem uma ação, ele tem uma atitude. E aqueles homens sabiam também o que estavam fazendo. E o preço que eles dão de pagamento a Judas pela vida de Jesus foram 30 moedas de prata, que corresponde a um preço do escravo. Seja ele comprado, seja ele vendido, ou seja ele morto e você tendo que restituir alguém pela morte de um escravo. E Judas, então, ele se propõe a fazê-lo, mas ao se dar conta do que havia feito, ele se responsabiliza, porque ele poderia ter fugido. Claro que há também uma certa responsabilização em parceria com os sacerdotes, porque ele vai no templo e lança aquelas moedas no templo. Joga-as de volta. Aquilo pesa nas mãos de Judas. O preço de sangue inocente pesa nas suas mãos. Ele, então, tem uma outra atitude, de fato, certeira, por se responsabilizar. Só que, até aí, tudo bem. A questão está em suportar as decisões e as escolhas. E aí os sacerdotes vão passar para Judas. Olha, que nos importa? Você tem a sua responsabilidade. Então, precisamos entender que na nossa vida tudo, nós temos as nossas responsabilidades. Devemos, então, suportá-las. Isso é difícil, isso é duro, isso é pesado. Estamos vivendo um momento difícil no nosso país e no mundo, onde há muitas pessoas, há muita responsabilidade. Mesmo você que, digamos, não tem uma responsabilidade direta com a situação, ou seja, você não está em nenhum cargo que está à frente nessa luta contra o vírus, o coronavírus, você faz parte dessa luta também. Há uma responsabilidade sua para com a sua própria vida e para com a vida daqueles que estão ao seu redor. Então há uma responsabilidade que todos nós temos diante dessa situação. Suportar esta responsabilidade é uma outra coisa. Então precisamos entender
precisamos aprender a nos responsabilizar, mas também suportar as nossas decisões, escolhas que não são fáceis. E muitas vezes, devido a elas, porque não somos perfeitos, podemos nos desesperar. E aí que é o ponto que eu quero chegar, nesse terceiro e último ponto desses ensinos práticos que esse texto da traição de Judas, como é relatado aqui, nestes versos de 1 a 10 do capítulo 27 de Mateus, que em terceiro lugar, devemos crer em Deus e em suas promessas, crer na sua graça e perdão. Então está aí somente a diferença de Judas para com, por exemplo, Pedro, que negou a Jesus, negou ao Senhor, e quando então o galo canta, no relato do capítulos anteriores, aqui também, nos ensinam dos evangelhos, é que Pedro então, ele vai se lembrar das palavras de Jesus e ele vai ficar com uma amargura no seu coração muito grande. Mas Pedro não se suicidou. Por quê? Por quê? Então nós muitas vezes colocamos que Judas, ele perde a sua salvação, digamos assim, porque ele se suicidou. Mas o fato é que, na verdade, o que Judas perde, a sua salvação, digamos assim, se a gente pode até julgar Judas, não foi por isso. Foi porque ele não creu em Jesus. Ele andou com Jesus, esteve com Jesus, mas ele não creu em Deus e nas suas promessas. Ele ouviu de Jesus diretamente. Ele viu os milagres de Jesus, assim como os outros discípulos. Ele podia ter fugido, podia ter feito outra coisa, mas ele vai, talvez, entender que não havia mais salvação para ele. Por isso que ele perde a sua salvação, se a gente pode assim dizer. Não havia mais salvação para ele, a não ser, então, ele pagar o preço de morte pela traição, que seria, talvez, um dos julgamentos do Sinédrio, por ele ter traído um sangue inocente. Então, eu quero que você entenda que você não precisa se desesperar. Seja qual for a sua situação, seja qual for a sua responsabilidade, seja qual for aquilo que você precisa suportar, suporte, porque o Senhor é capaz de perdoar você. Deus é capaz de ir ao seu encontro. Ele é capaz de fazer abundar na sua vida a sua graça, o seu perdão, a sua promessa de salvação. Judas, infelizmente, se precipita, como vai dizer o texto de Atos, porque ele não tinha crido em Jesus o mínimo suficiente. Minimamente, ele não creu em Jesus. Porque se ele tivesse crido em Jesus de forma mínima, ele não teria tirado a própria vida dele. Então, se você crê em Deus, minimamente, que Ele existe, que Ele é capaz, você não vai chegar ao ponto de achar que tudo está perdido neste mundo, porque não está. Há um Deus, há um Senhor, que inclusive venceu a morte. Então Ele dá esperança a todos que estão neste mundo, e dá esperança para além deste mundo, para além dessa vida, é Jesus Cristo, que tem resgatado muitas pessoas dos seus desesperos de morte. Todos vamos passar deste mundo. Todos partiremos, todos morreremos um dia. Mas não cabe a você fazer isso. Não cabe a você tirar a sua própria vida. Não. Em Deus há esperança. Parece que diante de situações difíceis, e dessa que estamos vivendo, onde há uma sombra de morte pairando, invisível, um vírus maldito,
pairando. Então, temos medo de sair de nossas casas, muitas vezes. Quando voltamos, ficamos com medo, com a nossa responsabilidade de, será que eu estou contaminado e posso contaminar minha família? Há uma questão econômica, financeira, a qual tememos também, e há um temor. Essas coisas todas passam. Esse vírus vai passar. Essas coisas todas vão passar. Então, creia em Deus. Não se desespere. Tudo está nas mãos do Senhor. E aí que vem uma coisa tão bonita que eu não paro aqui minha mensagem, mas justamente foi algo que me instigou. Este relato da traição de Jesus está descrito somente em Mateus. Por que Mateus faria isso? Mateus, segundo lemos estudos teológicos, vemos que Mateus ele escreve para uma comunidade judaica cristã, que conheciam as Escrituras profundamente. Quando eu digo Escrituras, é o Antigo Testamento, os profetas, né? Então, há algo que ele traz de aprofundamento para que aqueles ouvintes dele o entendessem com profundidade, entendessem esta realidade, esta verdade de que Jesus é de fato este Senhor que veio para restaurar, que veio dar vida, veio dar esperança a todos os homens, a toda a humanidade. E aí, então, na sequência, nós vemos no capítulo 6 ao 10, que o relato de Mateus contribui de forma profunda para o entendimento de Jesus, sua missão, as promessas e profecias de Deus para o seu povo. O dinheiro, as 30 moedas de prata, ele não foi recebido, né, do verso 6 ao 10, então, que o relato nos diz que o dinheiro, as 30 moedas de prata, não foi recebido pelos sacerdotes que estavam no templo, mas foi direcionado para a compra de um campo chamado Campo do Oleiro, era um campo do Oleiro, e para servir de cemitério de estrangeiros. E que, segundo o relato, passou a se chamar Campo de Sangue. Então, neste relato, Mateus faz uma referência a uma profecia de Jeremias, que seria Jeremias 19, do 1 ao 13, e Jeremias 32, do 6 ao 9, que fala sobre a compra de um campo, mas que na realidade a referência ela está em conformidade com o profeta Zacarias. Embora Mateus falasse que seria Jeremias, porque há esses textos aí que falam lá sobre a compra de um campo, falam de pagamento de 17 ciclos de prata, não 30 ciclos. Na verdade, ciclos de prata é até uma redundância dizer, porque ciclos já eram de prata, né? E por isso que nós vemos na nossa tradução, muitas vezes, 30 moedas de prata, então, na verdade, eram 30 ciclos, que correspondia ao pagamento por um escravo, seja para compra, seja para venda, seja para restituição. No caso de morte, de você matar um escravo, você tinha que restituir o dinheiro para a pessoa, e o preço dele era 30 moedas de prata, 30 ciclos. E aí então, o profeta Zacarias, lá no capítulo 11, verso 12, 13, e depois no verso 13, capítulo 13, verso 1, e depois 7 ao 9, vai nos dar um esclarecimento dessa profundidade que o Senhor nos traz, e a intenção de Mateus de aprofundar tudo isso que aconteceu.
E aí então Zacarias 11, 12 e 13, que diz o seguinte: Zacarias 11, 12 e 13. Eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Verso 13: ora, o Senhor disse-me: arroja isso ao oleiro, ou seja, joga isso, arremessa esses ciclos ao oleiro, esse belo preço em que eu fui avaliado por eles, e tornei as 30 moedas de prata, e tomei as 30 moedas de prata, e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então, aqui, este texto, né, nós vemos o pagamento de um pastor. A gente não vai ler todo o texto de Zacarias, mas o que ele diz aqui? Colocando o relato de forma ampla, né, para que você entenda, aqui se dá uma profecia do Senhor, um oráculo aos pastores. Né? E neste relato o pagamento do pastor é de 30 ciclos, né, 30 moedas de prata, que correspondia ao preço do escravo, que eu já falei anteriormente. Nesse texto, desde o início do capítulo, há um oráculo de Deus contra os pastores. Pastores aqui, entendam, líderes do povo, reis, governantes, juízes, profetas, sacerdotes, todos que lideravam o povo, que estão se aproveitando dos seus governados para os explorarem e enriquecerem às suas custas. Nesse relato, nós vemos que há um novo pastor que vai dar, e aí eu estou falando no relato geral, do capítulo 11 de Zacarias, que há um pastor que vai trazer um renovo às ovelhas. E esse pastor aparece. Esse pastor, lá no texto, nós vamos entender, e começamos a entender que é Jesus. Ou seja, uma profecia que faz referência a Jesus. Isso é citado por Mateus e isso é citado pelo próprio Jesus no capítulo 13 de Zacarias, no verso 1, depois nos versos que nós vamos ler de 7 a 9. E esse pastor que vai trazer um renovo para as ovelhas, vai trazer ali uma beleza, vai trazer uma graça, vai trazer uma união, ele vai se cansar. E eles vão se cansar dele. Vai haver uma quebra, então, dos seus cajados, de beleza, de graça, de harmonia. E ele vai ser exposto como um pastor relapso, por abandonar e dispersar as ovelhas. E, de fato, é isso que acontece com Jesus. Jesus vem e, nas palavras de João, no capítulo 1, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, do unigênito do Pai, do único Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Então eles viram, eles testemunharam a Jesus. Isso está num texto de Zacarias, que foi escrito há cerca de 500 e poucos anos antes de Cristo, antes de Jesus. Mas não para por aí, porque o texto que Jesus vai citar está no capítulo 13 de Zacarias. Então, Mateus cita este texto, o capítulo 11, do verso 12 ao 13, para situar os seus ouvintes de que Deus
era aquele que cumpria as suas promessas ao seu povo. Havia sim, então, uma palavra de Deus, e Mateus está justamente trazendo para eles isso, que Deus estava olhando para os seus líderes, estava olhando para aqueles que estavam à frente do povo, os governantes, os reis, os que passaram pela história, e aqueles que naquele momento estavam fazendo isso para com o povo, ou seja, se aproveitando do povo. E Zacarias, então, capítulo 13, verso 1 e verso 7 ao 9, vai dizer o seguinte, e essas palavras são citadas por Jesus, do 7 ao 9. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Esse é o verso 1 do capítulo 13 de Zacarias. Verso 7 ao 9 de Zacarias 13, que diz: Ó espada, ergue-te contra o meu pastor, e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Então, Jesus cita esta palavra. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Verso 8. Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu o ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, essa profecia de Zacarias, sendo lembrada lá no relato da condenação de Jesus. Essa parte, o capítulo 13, verso 1 e 7 ao 9, que nós lemos, ela completa, a profecia se completa pelo relato de purificação que Deus dá pela fonte aberta para a casa de Davi. Jesus é a fonte aberta para a casa de Davi. Jesus foi proclamado pela multidão, filho de Davi. Eu trouxe isso na mensagem da semana passada, filho de Davi. Ou foi numa quarta com Jesus, agora não me lembro bem. Mas a multidão começa a clamar, é este provavelmente o filho de Davi? Será? O fato é que Jesus é, sim, a fonte aberta para a casa de Davi, para remover o pecado e a impureza. Jesus, ou seja, é o Messias prometido. Essa profecia faz apontamento para Jesus. Ele vem para remover o pecado e a impureza. O verso 7 foi citado por Jesus, como eu disse anteriormente, fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Isso é o que Jesus disse antes de ser preso para os discípulos. E o verso continua, mas volverei a minha mão para os pequenos. Eu vou voltar a minha mão para os pequenos. Então, embora Deus esteja fazendo um julgamento, e é o que Deus fez um julgamento. Ele está falando através de Mateus. Ali, quando ele faz esta remissão, ele remete a lembrança dos seus leitores a profecia de Zacarias,
no qual havia um pastor que trouxe a beleza das coisas de Deus, trouxe a união das ovelhas, mas foi confrontado por outros pastores ali, mesmo tendo derrubado eles, digamos assim, é o que o texto vai dizer, lá em Zacarias, no capítulo 11. O fato é que, no relato lá de Zacarias, vai dizer que as ovelhas vão se cansar e este pastor também vai se cansar, ele vai entregar. Ele vai quebrar ali o cajado da graça, vai quebrar o cajado da união. Na verdade, há uma quebra disso, com a morte de Jesus. Na verdade, há uma aparente quebra naquele momento. Ou uma quebra para com aqueles que não o reconhecem como este pastor e este Senhor. Depois, lá no texto de Zacarias, aquele profeta, ele volta novamente, mas Deus diz, olha, venha como um pastor, mas venha como um pastor que não é um pastor inepto, que não está preparado. E ele acaba sendo feito esse pastor, não é verdade? Porque Jesus, ele se passa por este pastor, porque ele vai para a cruz, ele vai morrer, e os seus discípulos vão fugir, vai ser ferido, fere ao pastor e as ovelhas fugirão. Mas Zacarias não para a profecia lá no capítulo 11, a sua profecia, a profecia de Deus continua aqui dizendo, no verso 1 do capítulo 13, que naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para remover o pecado e a impureza. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. O remanescente da casa de Israel que creram em Cristo Jesus, o remanescente de Jesus permaneceu. Aqueles que creram no Senhor. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Quero dizer para os irmãos que, pelas minhas leituras e estudos, eu descobri que esse texto ele é difícil, muito difícil, pelos exegetas. Mas podemos ver aqui que a palavra do Senhor se cumpre. E precisamos entender que essa profecia se cumpriu certamente em Jesus. Mas este oráculo de Deus para com o seu povo permanece. Para com os líderes do seu povo permanece. Ou seja, isso significa que Deus não está com os seus olhos fechados. Deus está olhando para todos os líderes da terra. Todos aqueles que estão, de certa forma, ou têm uma responsabilidade sobre o povo. E o povo, principalmente, que é dele, que se chama pelo seu nome. Na profecia de Zacarias, vemos que foi pago para aquele pastor que requer dos pastores, pelo seu cuidado às ovelhas, foi pago a ele,
30 moedas de prata. 30 siclos, que significava o preço ou o valor de um escravo. Esse foi o valor dado àqueles homens, por aqueles homens, a alguém, pela vida de alguém. Então nós, infelizmente, vemos que isso ainda acontece no mundo. Como é desvalorizada a vida. Judas só se dá conta do que ele fez quando ele vê Jesus, a condenação de Jesus. A condenação, e quando ele vai ser levado então para Pilatos. Por quê? Porque ao ser levado para Pilatos, os judeus que não podiam então executar Jesus, porque eles estavam sob o Império Romano, eles vão entregar Jesus à morte, entregar às autoridades romanas para que eles então o executassem a sua pena dada pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote, pelo sinédrio, pelos líderes religiosos. E então Jesus seria executado pelo Império Romano, que dominava a Israel. Mesmo Pilatos, isso eu também trouxe outra mensagem, tendo por 3 vezes dito: eu não vejo nada para condenar este homem. Então a condenação vem do próprio povo de Jesus, dos próprios líderes de Jesus. Então esta palavra que Mateus traz, apontando Zacarias, é justamente uma referência a isto, ao povo que não, aos líderes que não vê o cuidado pela vida. Não queriam saber se Jesus era inocente ou não, mas por causa dos seus interesses políticos, interesses de poder, religiosos, eram interesses que eles tinham, poder econômico. Naquele momento, certamente não era, talvez, tanto poder econômico assim, mas influenciava, porque Jesus poderia fazer uma revolução e tirar o poder deles. E aí sim haveria aí uma perda econômica. Então, nós vemos, infelizmente, que ainda muitos líderes políticos, muitos líderes religiosos, evangélicos, e de tantas religiões, infelizmente, sendo levados ainda por isso, pela desvalorização do humano, pela desvalorização da pessoa humana. Então precisamos pensar. Há uma profundidade nesse texto. Esse texto ele não acaba aqui. Ele tem uma abertura tão grande para nós nos aprofundarmos nele e entendermos a profundidade que ele nos traz. Precisamos ouvir o que está sendo falado pelos nossos líderes hoje. Precisamos estar com os nossos ouvidos, como que saboreando as palavras, ruminando as palavras, porque no seu falar é que estão aí as suas intenções. Não se desespere. Deus está acima de qualquer liderança religiosa, política, governamental neste mundo, sobre a sua vida, sobre a vida de todos. Deus está acima de todos esses poderes e Ele é o seu Deus. Nós vemos que é lindo quando ele diz que vai
está com a sua mão voltada para os pequenos. Então, às vezes, você acha que você é pequeno diante de tanto poder, tanta grandeza, mas na verdade você tem um Deus grande e poderoso que volta a sua mão para você, se você crê nele. Os discípulos eram um grupo pequeno. Aqueles que creram e confiaram no Senhor e permaneceram, mesmo com as suas falhas. Pedro negou Jesus, depois Jesus volta, tem um acerto com ele, um concerto com ele, os outros discípulos, os demais discípulos revolucionaram o mundo. Estamos aqui diante do Senhor. Sua palavra é maravilhosa, sua palavra é verdadeira, ela é firmada nos céus, ela é uma palavra atual, no qual nós encontramos aí, sim, um relato que serve para a prática da nossa vida diária. Há muitas intenções neste mundo, mas a intenção de Deus para com você que crê nele é a melhor, é de bênção, é de vida para a tua vida. Isso não significa riquezas, não, neste mundo, não, mas significa um bem-estar para a tua vida que transpassa as riquezas, que vai além de qualquer coisa que você tenha neste mundo. A paz do Senhor no teu coração, algo que é impagável neste mundo. E o Senhor traz aqueles que creem. Por isso, não se precipite. Por isso, acalma o seu coração. Por isso, creia. Tudo é possível. Quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas em missão, tudo é possível ao que crê, ele está fazendo uma referência, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está fazendo uma referência ao que ele já vinha dito no texto anteriormente, que ele passou por lutas, passou por tantos sofrimentos, ele sabe passar necessidade, sabe passar abundância, e aí ele vai dizer que eu posso passar por todas essas coisas, porque o Senhor me fortalece. Então, se o Senhor fortalecer a tua vida, você vai passar por Covid-19, Covid-20, E se partirmos daqui, estamos com o Senhor. O apóstolo Paulo diz também em uma das suas cartas, olha, o meu viver é ganho. Eu ganho estando aqui com os meus irmãos, eu ganho estando aqui vivendo, mas o partir é o lucro. O partir é o ganho maior. Isso é o conforto que a palavra nos dá. E não é só conforto de palavra, mas é conforto porque o Espírito Santo de Deus age na vida daqueles que creem, age na vida da sua igreja. Então creia. Você pode se arrepender e voltar atrás nas coisas, neste mundo, em tudo. Você pode se arrepender. Precisamos aprender, você precisa aprender a se responsabilizar e suportar as decisões e escolhas. Coloque diante do Senhor, coloque nele e creia. Creia em Deus, creia nas suas promessas, creia na sua graça, creia no seu perdão, creia na sua misericórdia, creia no seu amor. Ele é Senhor de fato. Amém? Quero orar com você neste momento. Vamos orar. Pai, eis-nos aqui diante de Ti. Quero, Pai, neste momento, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, ó Deus, alcançar esta vida que está participando deste culto comigo, neste momento, que está orando, fazendo esta oração, porque talvez, Senhor, esta pessoa, ela não assistiu neste momento em que estamos ao vivo, mas está assistindo posteriormente. A Tua palavra, Senhor, ela, ó Deus, ultrapassa os momentos, ela é onipresente, o Senhor é onipresente, a Tua palavra, Senhor, ela é atual em todos os momentos. Então, ó Deus, toca nesta vida, que ela, Senhor, sinta o Teu Espírito Santo tocar no seu coração, tranquilizá-lo, tocar na sua mente,
Tu és Senhor que está acima, Senhor, dos homens, que está acima dos poderes neste mundo. Tudo passa, mas a Tua palavra é eterna, o Senhor é eterno. Tu disseste no Salmo 22 que nós lemos, as gerações posteriores a nossa, Senhor, ouvirão das maravilhas que Tu fizeste. Senhor, como é maravilhoso, Deus, porque estamos aqui há mais de 2000 anos da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quantos relatos, sejam dos evangelhos, sejam da Tua palavra, Senhor, escrita, sejam, Senhor, de testemunhas vivas na história, ó Pai, com o Senhor, que testemunharam do Teu amor, do Teu poder, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, ó Deus, do Teu perdão sobre as nossas vidas. Ó Pai, então eu te peço que o Senhor esteja tocando nesta vida, Senhor, que às vezes já tem pensado, Senhor, que tudo está acabado, mas não está, porque o Senhor é Senhor para além, o Senhor ressuscitou, o Senhor voltou, o Senhor está vivo, o Senhor é capaz de nos ressuscitar, ó Deus, ressuscitar as nossas esperanças, ressuscitar, ó Deus, a nossa vida. Então que o Senhor faça, Senhor, que esta pessoa tenha a fé, porque era isso que Jesus falava sempre para os seus discípulos: olha, tenham uma fé que seja do tamanho de um grão de mostarda, que é décimos de milímetros ali, Senhor. E que infelizmente Judas não teve. Porque se tivesse, não tinha se precipitado. Então, Senhor, que esta pessoa entenda isso, que esta pessoa que ora comigo, que este meu irmão, que esta minha irmã, este meu amigo, minha amiga, entenda que não está nada perdido com o Senhor. Tu és o Deus da vida e que resgata todas as coisas e que pode fazer, ó Deus, como fez na vida de Jó, restituir a sua vida em dobro. O Senhor é capaz de fazê-lo. Então, Senhor, que o Senhor toque no coração e que ela creia o mínimo, Senhor, para que permaneça confiante, ó Deus, diante de Ti, mesmo pairando dúvidas sobre a sua mente, que ela se coloque diante do Senhor. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor certamente é com esta pessoa, agora, que ora comigo. Ó Deus, neste momento o Senhor é conosco. O Senhor está para além das barreiras físicas, então, portanto, pelo Teu Espírito Santo podemos estar em comunhão um com o outro. Então, ó Deus, haja com o Teu poder e que, Deus, não haja perdas de vidas de forma, Senhor, que seja impensada, Pai. Ó Deus, também que o Senhor esteja abençoando esta vida, Pai, com o Teu poder. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Eu quero, neste momento, dizer que se você deseja ofertar, dizimar nessa obra, você pode fazê-lo através da nossa conta, Banco Bradesco, agência 2722, conta 31236, dígito 3. Deus certamente abençoará a sua vida pela sua palavra, pelas suas promessas. Deus é aquele que abençoa, aquele que crê e com o seu coração assim o louva, assim o adora. Isso é palavra do Senhor. Eu estou dizendo isso porque nós somos uma igreja e este é um momento, é um culto. E se você tem esse desejo, você o faça. Certamente Deus vai abençoá-lo. Eu vou querer estar orando logo mais, então, por você que deseja ofertar e que vai assim fazê-lo, quero estar orando também, fazendo uma oração final e pedindo pelos nossos governantes, pedindo pelas autoridades que estão à frente aí do combate desse vírus, pedir para
para as famílias e para as pessoas que estão vivas, estão ali, talvez nos hospitais. Muitas pessoas estão nos hospitais. Nós temos relatos de que já estão quase que completamente lotados as UTIs, os hospitais. Então devemos orar e pedir ao Senhor para que essas pessoas elas tenham uma restituição de saúde mais rápida possível. O Senhor é Deus da vida e Ele é capaz de dar vida para que aquelas outras pessoas que forem infectadas terem ali como serem também cuidadas. Isso é uma preocupação. Vemos daqueles que estão à frente muitas vezes do problema de sobrecarregamento aí dos hospitais, dos locais onde estão sendo tratadas as pessoas com o coronavírus. Então eu quero orar. Antes de fazer essa oração intercessória, quero dizer também que ainda estamos aí sob essa quarentena, com as nossas atividades pela internet. Então eu convido você para estar conosco na quarta-feira, Quarta com Jesus, nosso culto que começa às 22 horas, é de 22 horas, cerca de 30 minutos apenas, onde há ali também um momento nosso com o Senhor. Quinta-feira nós temos nossa reunião de oração e também quero te convidar para assistir os nossos outros cultos, mensagens e também participar, se você desejar, dos nossos cursos de aprofundamento bíblico. Precisamos conhecer a palavra do Senhor. Crente que é crente conhece a sua Bíblia. Não ouve dizer, ouve aqui, ouve ali, mas conhece e conhece com profundidade a palavra do seu Senhor e a palavra que o Senhor Jesus usou, que está descrito nos evangelhos, como vemos ali no livro de Zacarias, citado por Jesus e citado pelos evangelistas também. Então precisamos conhecer para que o Senhor conforte você pela sua palavra. Ela é verdadeiramente comida, ela é verdadeiramente bebida, como o próprio Jesus disse. E muitas vezes estamos fracos, espiritualmente desesperados, aí mesmo crentes, porque não conhecemos. Você não conhece aí a sua Bíblia, você não conhece o que diz a sua palavra. Então, é o momento. Certamente Deus vai dar o direcionamento para a tua vida. Então, eu faço esse convite. As nossas informações estão no nosso site www.ibcrecreio.org, www.ibcrecreio.org. Digita lá, entra lá e aí nós vamos estar certamente prontos para também estar recebendo você aí para os nossos cursos, para os nossos cultos. Certamente vai ser uma bênção. Vamos orar neste momento? Vamos orar. Pai, eu clamo a Ti, Senhor, e te agradeço. Em primeiro lugar, por aqueles que, Senhor, creem em Ti, creem na Sua palavra, ó Deus, e com amor a Ti, Senhor, com alegria nos seus corações, têm sido fiéis, Senhor, nos seus dízimos, nas suas ofertas, ó Deus, entendendo que o Senhor é aquele que cuida daqueles que o servem, daqueles que, Senhor, confiam em Ti, e certamente o Senhor tem cuidado. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, aqueles que propuseram no seu coração, e ao fazê-lo, ó Pai, que recaia sobre eles as suas bênçãos conforme a Tua palavra. Eu te agradeço, ó Deus, e consagro os dízimos e ofertas, ó Deus, trazidos, depositados, colocados diante do Senhor na obra que temos realizado diante de Ti. Que o Senhor esteja nos abençoando para que, ó Deus, estejamos sempre valorizando a Tua palavra como nos ensina o Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Também, ó Pai, eu te peço, ó Deus, e me uno em oração com
essas pessoas, ó Deus, orando pelos nossos governantes, pelos líderes, ó Pai, do nosso país, ó Deus, dos estados, dos municípios ou dos distritos, ó Deus, que o Senhor esteja com as tuas mãos e com os teus olhos sobre eles. O Senhor, ó Deus, está de fato, certamente. Ó Deus, que haja um mover teu, ó Deus, não para o juízo, ó Pai, ó Deus, como tu lanças naquela palavra de Zacarias, ó Deus, um juízo, um oráculo contra os pastores, ou seja, contra aqueles que eram liderança em Israel naquele momento, lideranças do teu povo. Ó Deus, que haja, sim, Senhor, na verdade, uma reversão disso, ou seja, mas que haja uma bênção para aqueles que, ó Deus, veem as vidas como algo que não há preço por elas. Por Jesus foi pago o preço de um escravo, para a entrega de Jesus. Ó Deus, que haja, Senhor, na mente dessas pessoas, um mínimo de crença no Senhor, e que o Senhor está para além das coisas deste mundo, e que a valorização dele, valorização da vida, seja maior para com essas vidas. Não somente os governantes, não somente os líderes, ó Pai, mas aqueles que estão à frente de batalha nesta pandemia, ó Deus, os médicos, enfermeiros, enfermeiras, médicas, ó Deus, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que fazem parte também, Senhor, do suporte, ó Pai, do suporte nos produtos que são entregues nos hospitais, ó Senhor, aqueles que fazem reparos nos equipamentos, aqueles que estão também, ó Deus, indiretamente ligados a eles na limpeza, enfim, Senhor, que o Senhor esteja com essas pessoas, protegendo-as, guardando-as, Senhor, ó Deus, com o teu poder. Esteja também com aquelas pessoas que estão enfermas, ó Pai, que estão diagnosticadas, que estão passando, ou talvez não diagnosticadas, ó Deus, pelo governo, mas que estão, ó Deus, já sentindo todos esses sintomas, ó Pai, sofrendo com esta enfermidade. Ó Pai, que o teu poder haja sobre essas vidas e que haja recuperação, porque, ó Deus, o nosso corpo físico, ele é capaz, ó Deus, de superar esta doença. Ó Deus. Então, que o Senhor dê a cada uma dessas pessoas, ó Deus, que eles tenham no Senhor a confiança, que eles creiam que é possível, Senhor, e que eles venham a testemunhar, ó Pai, após terem passado e sobrevivido, para a honra e glória do teu nome. Ser também com as famílias daqueles que partiram, ó Deus. Como eu já disse anteriormente, a morte, a perda dessas vidas, Senhor, não foi em vão. Ó Deus, diante dessa luta, diante da guerra, não foi em vão. Então consola, conforta, ó Deus, a vida das famílias que tiveram perdas, pais, mães, avós, ó Deus, aqueles que partiram, ó Pai, que o Senhor então esteja dando às famílias, Senhor, que tiveram essas perdas, ó Deus, o conforto vindo do Senhor, o consolo. Te peço todas essas coisas, Senhor, confiados no teu poder, confiados na tua palavra, e aqui estamos, ó Deus, te agradecendo por esta noite, te agradecendo pela tua palavra, te agradecemos por este culto, e eu te agradeço por esta vida que comigo cultua a ti, que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Embora, Senhor, as lutas que temos, que o Senhor dê a cada um dos seus filhos e filhas, ó Pai, daqueles que creem em ti, a tua bênção e a tua vitória. Eu te peço, já te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, tenha uma semana abençoada no Senhor, embora as lutas que temos, que você esteja sendo abençoado
por Deus. Até, então, quarta-feira, até o próximo domingo.